Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos, aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes da esmola do que vos possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor hoje ele vem nos ensinar que para nós sermos verdadeiros cristãos, nós temos que ter uma conversão interior. Frei Gilson ele dizia que para o ser humano a maior conversão é a que acontece de dentro para fora. Hoje o Senhor ele foi convidado a jantar com o fariseu, e o fariseu ele observava o que o Senhor fazia, e ele se assusta ao ver que o Senhor não pratica aquelas mesmas coisas que eles praticavam, que eles levavam tão a sério, que o Senhor ele nos ensina que os fariseus eles praticavam somente práticas exteriores, porque aqui o Senhor diz que o coração daquele homem estava cheio de roubo e maldade. O Senhor, quando ele pede lá no livro de Samuel, para que Samuel escolha um rei que fique no lugar de Saul, o profeta Samuel ele se confunde, porque ele acha que o rei deve ser um homem grande, um homem valente, um homem que seja forte. E o Senhor, ao contrário do pensamento do profeta, ele escolhe Davi, que é um homem pequeno, franzino, que ninguém dava nada por ele. Porque o Senhor escolheu Davi, porque o Senhor diz ao profeta Samuel que o homem ele vê a aparência, mas que Deus ele vê o coração. O Senhor sabia do coração de Davi. O Senhor sabia que Davi era capaz, e o Senhor sabia que ele era bom para cuidar do seu reino, para lutar pelo seu reino. Assim também somos nós. O Senhor ele conhece o nosso coração, ele sabe de todas as nossas capacidades. E muitas vezes, como a palavra diz, o nosso coração, a nossa boca, ela fala do que o nosso coração está cheio. Muitas vezes o nosso coração, ele está como o coração desse fariseu. Ele está um coração maldoso, malicioso, que trama contra o nosso próximo. E o Senhor, ele diz ao fariseu que o mesmo Deus que fez as práticas exteriores, que eram aquelas práticas que eles tanto valorizavam, né? Também fez as práticas interiores, que é a conversão. Nós temos que nos converter verdadeiramente, e isso acontece, como o Frei Gilson falava, de dentro para fora. E o Senhor aqui no final ele diz que para os fariseus eles serem humildes, eles têm somente que dar esmola daquilo que eles têm. Uma prática tão simples, mas que faz daqueles homens, faz de cada um de nós pessoas humildes, pessoas solidárias e que pensam no seu próximo. Certa vez, São João Maria Vianney, ele pede ao Senhor que mostre a sua alma, e ao ver a sua alma, São João Maria Vianney, ele fica impactado. Imagine o santo, fica impactado ao ver o estado da sua alma. Imagine nós, pobres pecadores. São João Maria Vianney, ele foi um grande santo, e ele se impactou, ele ficou assustado ao ver a sua alma. Então que nós possamos, assim como o Senhor nos diz, e também assim como o Conselho de São Paulo, nós temos que pensar que não é nós que vivemos, mas é Deus que deve viver em nós. Então que nós possamos nos converter verdadeiramente, converter primeiro o nosso coração e depois praticar aquilo que a conversão verdadeira ela pede de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do
Santo. Amém.